Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar início, meus irmãos, a mais um culto de louvor e de adoração ao nosso bendito e glorioso Deus. E eu gostaria de iniciar esse culto fazendo a leitura de 2 versículos nas Sagradas Escrituras, palavra dita por nosso Senhor Jesus, em João capítulo 5, versículo 39 e versículo 40, o Senhor Jesus ali falando com os fariseus a respeito do reino dos céus, a respeito do que as Escrituras Sagradas falavam a seu respeito. Ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Queridos, é importante examinar as Escrituras. E quando você as examina com aquele olhar de quem realmente está buscando conhecer de fato a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida, certamente você irá a Jesus.
Jesus confirma aqui que os fariseus examinavam as Escrituras, porque eles ansiavam pela vida eterna. Os fariseus eram pessoas conceituadas religiosamente falando. Eles examinavam, eles queriam realmente saber a respeito da vida eterna. No entanto, eles rejeitaram Jesus. Prova que, por mais que eles examinassem, eles não estavam dispostos a obedecerem às Escrituras. Eles não estavam dispostos a fazerem a vontade de Deus, porque Jesus Cristo diz: contudo, não quereis vir a mim. Porque Jesus é o verbo de Deus, é a palavra encarnada, é a revelação, é as Escrituras encarnadas. No entanto, eles não conseguiram ler as Escrituras encarnadas, o verbo da vida que estava ali diante dele. Eu peço a você, meu irmão e minha irmã, examine as Escrituras, leia a Bíblia, não espere a cada culto, seja da quarta, seja nos domingos, ou alguma reunião, para que você possa tomar a sua Bíblia nas mãos para ler. Examine as Escrituras. Se você examinar as Escrituras, se você ler diariamente a Bíblia, quando alguém estiver pregando, se você estiver bem afinado com as Escrituras, você é capaz até de saber qual é a palavra seguinte que ele vai falar, que o pregador, se você estiver bem afinado, conhecendo as Escrituras. Às vezes eu estou lá em casa ouvindo a mensagem com a Gervânia, na quarta-feira do irmão Ricardo, e às vezes eu cito o versículo, eu com a Gervânia, eu disse: olha, Gervânia, examina as Escrituras, vamos examinar. Você conhece, você vai conhecendo, você está alinhado com a pregação, com o pregador. Então isso realmente desperta você a crescer espiritualmente. Então leia a palavra de Deus, examine as Escrituras. Então não fique um dia sequer sem ter esse alimento, sem conhecer a palavra. E quanto mais você conhece da Bíblia, quanto mais você conhece de Deus, mais dependente de Deus você se tornará. E a sua fé vai crescer. A sua fé vai aumentar à medida que você lê a palavra, à medida que você orar, que você pedir a Deus para que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração e você comungue com a palavra de Deus, você obedeça a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus estatutos, que ela se torne realmente mais desejada por você do que o alimento, do que o feijão, do que o arroz, do que a carne que está tão difícil de comprar, não é? Então faça da palavra de Deus algo desejável, mas algo que está ao seu alcance. No entanto, você precisa buscar, você precisa realmente desejar. Então é muito belo quando você lê os salmos de Davi, e você vê ele expressando essa sede, essa fome. Salmo 42, por exemplo, ele diz: olha, a minha alma anseia, a minha alma tem sede de ti, tem mais sede do que os animais sedentos pela água, tem mais sede de ti do que um homem que está ali no deserto, com muita ânsia para beber água. A minha alma tem sede de ti. Ou seja, a sede de Davi, do salmista, não era necessariamente a sede de ter tantas coisas que hoje nós nos alimentamos de determinadas necessidades e julgamos que eu preciso, que eu tenho que ter aquilo. Muita sede para ter aquela coisa. Que a nossa sede seja, antes de tudo, por Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, obrigado por estar iniciando este culto neste momento. Que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nesta noite, através da conclusão desta mensagem que já por 5 vezes pregamos sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo tema. Que o Teu Espírito Santo nos dê graça, nos dê entendimento, para que possamos ser edificados pela Tua palavra, para que possamos, Senhor, estarmos firmes e prontos, esperando a volta do Senhor Jesus, não esperando parados, desanimados, sem trabalhar, sem exercer o nosso ministério, mas que nós estejamos esperando, trabalhando, Pai, sabendo que o Senhor voltará para que os seus trabalhadores possam prestar conta pelo serviço prestado, porque o Senhor deixou, como o Senhor conta na parábola, que o Senhor assalariou determinados empregados e saiu para uma terra distante, mas disse que voltaria. E alguns ali, por achar que o Senhor deles estavam demorando, começaram a se embriagar, começaram a pensar que o Senhor não voltaria mais, e começaram a maltratar uns aos outros, a desanimar, a perder o senso de responsabilidade, de zelo por aquela obra que o Senhor o deixou para fazer. E sabemos que o Senhor estava ali aplicando
esta parábola para nós, a igreja. O Senhor voltou para o céu, para a sua terra, para o seu trono, mas o Senhor voltará literalmente para buscar o seu povo, a sua igreja. Que assim, Pai, o Senhor nos encontre de pé, trabalhando, ativos e firmes, sem arredar um pé da Tua palavra santa. Recebe nosso louvor neste momento, assim te oramos em nome de Jesus, amém. Irmão Samuel vai estar louvando a Deus, em seguida estaremos transmitindo a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de saudá-los com graça e a paz, em nome de Jesus. Nós vamos louvar, engrandecer o nome de nosso Deus, o único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O primeiro louvor que nós iremos cantar é Ele Exaltado. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. O próximo louvor é Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus que deixou os céus, para morrer em nosso lugar e para que hoje nós pudéssemos ter o perdão e alcançar a vida eterna. Nós coloquemos o Senhor no altar de adoração para que Ele realmente seja exaltado como Filho de Deus.
não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecia. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conhecia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conhece. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que abale o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de
Amém. E para nós encerrarmos, vamos cantar a música Foi Assim. Foi assim que Deus nos encontrou em meio ao pecado e Ele nos tirou daquele lamaçal e nos deu vida eterna. E que nós realmente possamos agradecer a Deus e louvá-lo todos os dias de nossas vidas por essa graça imerecida a nós. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu mestre salvador. Quero dar-lhe o louvor, eu só nele posso vir. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém, Jesus. Maravilhoso, né, irmãos? Essa canção é muito deliciosa de louvar a Deus com essa canção, com esse louvor. Realmente a gente canta com aquele sentimento profundo de gratidão, não é? Porque era assim que nós nos encontrávamos, perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Foi assim que nos salvou, foi assim que Ele nos encontrou, como ovelhas sem pastor, destinada ao matadouro eterno. Mas Ele somente por sua graça nos salvou. Queridos irmãos, na próxima quarta-feira, como os irmãos todos já sabem, às 19 horas teremos a mensagem da Palavra de Deus transmitida pelo nosso diácono seminarista Ricardo Feijão, transmitindo sempre ali da sua residência. Que os irmãos estejam atentos ao que Deus tem falado de modo tão especial através das mensagens de quarta-feira. Também nós louvamos a Deus pelo nosso ministério infantil, que todos os domingos, pela manhã, está transmitindo a mensagem da Palavra de Deus para os nossos pequeninos, para as nossas crianças. Que Deus abençoe ao ministério infantil. Estamos aí, com a graça de Deus, se aproximando do final de mais um mês, e que os irmãos estejam em oração para que a partir do mês de maio, a partir do primeiro domingo do mês de maio, nós possamos retornar aos cultos presenciais. Estejamos orando, se for da vontade de Deus, Deus é quem vai dizer
certo? Se devemos voltar ou não, como que nós vamos realmente estar aí com o andamento da pandemia. Então, é Deus que está no comando. Queridos, quero ler com você somente um versículo agora do nosso texto, né? Então, os irmãos sabem, nosso texto que, digamos assim, deu origem a estas mensagens, né? Foi Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 38. Então, creio que os irmãos já devem ter lido, relido. E eu quero ler com os irmãos apenas o versículo 22 agora. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Senhor, Pai, de infinita graça, bondade e misericórdia, nos abençoa, Pai, nesse tempo agora em que vamos estar concluindo essa série de 6 mensagens que não imaginávamos que iam passar 6 momentos aqui, domingos, pregando sobre esse tema. Quando estávamos preparando no primeiro momento, era somente para um curto momento, até que pensávamos, mas te agradecemos por ter nos dado até esse presente momento, esta palavra, esta mensagem, que teu Espírito Santo esteja agora nos iluminando para que possamos concluir focados no mesmo propósito, que é despertar a tua igreja para os sinais que já aconteceram, para os sinais que estão acontecendo tão patente aos nossos olhos e para os sinais que ainda estão por vir, para que a tua igreja, Pai, esteja firme, cabeça erguida para o alto, olhando para o Senhor, que é o nosso sustentador, sendo o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram sobre toda a terra, para que se cumpra segundo o que está escrito. Em tempos de vingança, em tempos de manifestação da ira de Deus, há também sempre atrelado a este juízo, a este acerto de conta de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de escape, de vida. Afinal, nós servimos ao Deus da vida, nós servimos ao Senhor que triunfou sobre a morte. E o versículo 18 vai nos dizer o seguinte: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Dias de vingança, dias duros, difíceis, mas o Senhor diz aqui no versículo 18 que não perecerá nenhum cabelo da cabeça dos seus santos. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus está no comando da história. Há uma vitória garantida, segura para os fiéis que Ele amam, que guardam a sua palavra e que vivem na expectativa da volta do Senhor e não se embaraça com os negócios relacionados a esta vida. Sempre houve situações e necessidades reais na vida da igreja que por pouco não desviou a mesma da missão da igreja, como sendo a oração e a pregação do Evangelho, que foi a missão primordial entendida ali no primeiro momento pela igreja primitiva, na missão recebida pelos apóstolos. Então, querido, seja perseverante. Jesus disse no versículo 19: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Está aí no versículo 19. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E aí, queridos, até parece, né, que o versículo 16 aqui do texto se contradiz com o que é dito no versículo 18. Você já percebeu isso? O versículo 16 parece se contradizer
com o que é dito no 18, porque o 16 diz o seguinte: matarão alguns de vós. E o versículo 18 diz: não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Como assim, Senhor Jesus? O Senhor diz no versículo, na palavra anterior, no verso 16, que matarão alguns de vós, e no 18, aqui logo à frente, o Senhor diz que não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça. Queridos, isto só pode significar que apesar de alguns morrerem como mártires, como de fato os apóstolos morreram, para Cristo, sua perseverança espiritual seria completa. Eles morreriam, mas não pereceriam. Isto é muito importante. Não perecerá um só cabelo da vossa cabeça. Ou seja, nada do que é vosso, nada do que vos pertence será tirado. Porque eles, os homens, Deus permitiu que matasse o vosso corpo físico. Mas eles não têm poder para tocar na vossa alma. O verso 19 lança luz. Indica que os que sofrem pacientemente por Cristo, em vez de renunciá-lo, provarão a realidade da sua fé. Os que são salvos, meus irmãos, genuinamente se manterão firmes e fiéis às leis a qualquer custo. E na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverança, persevera, servo do Deus Altíssimo. Vez ou outra observamos Deus expressando alguma demanda com o seu povo. Quando você lê as Escrituras, você vê isso. O povo que se chama pelo seu nome. Penso que não seja diferente hoje. Às vezes nos sentimos empoderados, não é? Na condição de filhos de Deus, e não deve ser bem assim. Porque continuamos também na condição de servos. Devemos olhar sempre para a nossa condição humana e nos submetermos à vontade de Deus. Ele pode fazer de nós o que Ele quiser. Ele pode, para cumprir os seus propósitos, determinar um determinado sofrimento para um servo dele. Israel não se saiu bem quando assim agia. Até mesmo na manifestação do Filho de Deus, tanto é que eles rejeitaram. Como diz lá, primeiro capítulo de João, né? Ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Eles fizeram uma leitura errada da qualidade que eles se sentiam de filho de Deus. Mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem verdadeiros filhos de Deus. Quantas vezes Deus não usou, meus irmãos, o próprio inimigo para ferir a Israel, não é verdade? Com que propósito? A fim de quê? A fim de que o mesmo se voltasse, arrependido para ele, reconhecendo como as coisas têm que ser. Ou seja, não é do meu formato, não é do meu modo, não é como o meu scriptzinho de vida, de planejamento de vida, fazemos e vai acontecer. Você planeja, você realmente coloca lá os seus planos, mas você tem que dizer: Senhor, esse é o meu plano. Frustra, segundo a tua vontade. Quantas vezes nós não choramos, nós não choramingamos, nós não nos angustiamos, porque nós nos sentimos frustrados, porque de repente Deus mudou aquilo que nós havíamos planejado, não é? E sabe, meus irmãos, é duro. Eu sei que todos nós sofremos quando temos algum sonho, algum projeto frustrado. Mas contra a minha própria vontade, eu oro a Deus: Senhor, frustra os meus sonhos e os meus planos, se eles não estiverem de acordo com a tua vontade. Porque eu sei que talvez eu não vá entender quando eu for frustrado, quando eu for ferido. Mas me dar a fé para que eu possa enxergar que ali está sendo feito o melhor para a minha vida. Deus não faz justiça. Deus não repara a causa dos que Ele chamam mentiroso. Não. E muitas pessoas com as suas práticas, né, as suas práticas pecaminosas, estão negando inteiramente a palavra de Deus. Deus vai reparar o que na vida dessa pessoa? Se há uma determinação de rejeitar, de pisar a sua palavra. Por isso que Deus disse para Jeremias em certa ocasião, e às vezes nós não entendemos isso.
conforme está em Jeremias 11, versículo 4, não ore por este povo. Deus tinha uma demanda com o povo, demanda esta que ele já vinha protelando para que a sentença fosse dada, mas o povo não se arrependia, o povo não se convertia. Jeremias chorava, gemia, clamava a Deus, mas quando chegou o momento da sentença, Deus disse: Jeremias, não ore, não clame. Difícil, né? Para um profeta de Deus, que está entre o povo e Deus, receber de Deus essa orientação, essa ordem, para que ele não clamasse por aquele povo naquele momento. Pois é, e eu não vejo, meus irmãos, problema com o contexto nesse caso, porque se aplica a qualquer um que Deus queira castigar por andar e permanecer em desobediência. Nesta profecia de Jesus, aqui do livro de Lucas, capítulo 21, um dia de vingança estava previsto no calendário de Deus. Seria o quê? A invasão de Jerusalém, impetrada pelo general Tito, que, como nós falamos na primeira mensagem, aconteceu no ano 70, pelo Império Romano. Foi algo terrível. Haveria alguma oração, alguma intercessão que poderia mudar esta profecia? Claro que não. Então Deus poderia dizer: não ore, não ore para mudar os meus desígnios. Não ore para mudar os meus desígnios. Ore para você ser mudado. Ore para você ser fiel diante da perseguição. Ore pela conversão de quem você está evangelizando ou está sendo evangelizado. Está dando ouvido à mensagem. Está buscando crer na palavra. Estima-se que foram mortos mais de 1 milhão de judeus pela força do povo do príncipe. Esta profecia tinha sido feita por Daniel no capítulo 9, versículo 26, e ratificada, autenticada aqui por Jesus e estendida até o fim, até hoje, como diz Daniel na parte final desse capítulo 9, versículo 25, até o fim haverá guerras e desolações, haverão guerra e estão determinadas desolações. Então lá é interessante, que o povo do príncipe invadirá a cidade. O povo do príncipe eram os soldados romanos e o príncipe era o imperador, era o general. Invadiria a cidade e causaria toda aquela destruição, aquela mortandade, os judeus seriam dispersos. E aí Daniel termina, e até o fim, estendendo a profecia para os nossos dias, haverá guerras e estão determinadas. Ou seja, não mudará. Deus determinou desolações para o final. Dias de vingança são estes, diz o versículo 22 que lemos. Jerusalém foi praticamente toda destruída, como nunca tinha sido antes. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles não perceberam, meus queridos, a visitação de Deus na pessoa do Messias. Jesus falou: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos e vocês não quiseram. Israel não percebeu a visitação de Deus na pessoa do Messias. Então ali o Messias profetiza que agora Israel seria pisado de verdade. Agora cumpria-se a dura profecia de morte do Messias. E ainda não era o fim. E aí, queridos, a palavra de Deus tem um texto bem duro, que é em Hebreus 10, versículo 28 ao 31, diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uma coisa é você se lançar aos braços de Deus, é você se render a Deus, e outra coisa é você cair no juízo de Deus, ou seja, você está diante de Deus para ser julgado. Por isso que a Bíblia diz que não há julgamento, não há condenação para o que nasceu de novo. Nenhuma condenação, nenhum juízo há. Porque não há quem enfrente o juízo de Deus e seja absolvido. Você sabia disso? Ninguém que vai comparecer para ser julgado por Deus vai ter absolvição no dia do juízo final. Por quê? Porque Deus deu tempo de sobra na sua longanimidade, na sua graça infinita, para que o homem pudesse se arrepender.
Então diz o texto de Hebreus: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É bom ser amigo de Deus. É um privilégio, mas Deus não admite o infiel. Ele não permanecerá na minha congregação, diz o Senhor no Salmo 101, versículo 6 e versículo 7. De modo, queridos, que o Jesus bondoso, o Jesus misericordioso, verdadeiramente piedoso, que nós conhecemos, confirmou que Deus havia determinado para Jerusalém naquelas circunstâncias. Versículo 24 e versículo 26 diz: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, nas nações. As nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. O Jesus bondoso, que nós conhecemos, que o Novo Testamento revela, mas que o mundo não conhece, estendeu esta profecia para os nossos dias. Foram dias difíceis ali no ano 70 em Jerusalém, dias de angústia, dias de perplexidade, dias de choro, de desespero. Foi Jesus que profetizou, confirmando o que Daniel já havia profetizado. O mundo diz: não é assim, pastor, não é assim, pregador, nós vamos virar o jogo, nós vamos mudar essas profecias, basta retirar esses valores, estes princípios desta cultura patriarcal, deste livro arcaico chamado Bíblia que vocês pregam. Eles dizem: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu não creio é neste livro nacionalista chamado de Bíblia. Isso que eles estão dizendo hoje, quando dizem crer em Deus, quando dizem rezar a Deus, orar a Deus, claro, não é o Deus que é revelado pelas Escrituras, é o Deus que eles criaram culturalmente, de acordo com a sua cultura, de acordo com aquilo que é conveniente aos seus deleites, aos seus prazeres, aos seus caprichos. Agora, queridos, é lamentável que haja quem defenda a cultura patriarcal e defenda ao mesmo tempo injustiça, ou melhor, justiça, reparo, compensação para quem zomba ou zombou de Deus, para quem se escarnece do Deus vivo, defendendo bandeiras contrárias à santa palavra de Deus, esnobando da sua divindade, blasfemando abertamente, defendendo práticas contrárias à Bíblia, ou seja, dizendo juntamente com esses que Deus é mentiroso. Ou você crê que a Bíblia continua sendo palavra de Deus, ou você acha que ela é palavra de Deus somente para os que crê, e para os que não crê, ela não é palavra de Deus. Ela é palavra de Deus para você que crer, e ela é palavra de Deus para você que não crer. Para os que crê, como a palavra ensina e aceita, a Bíblia fala que esses terão vida eterna. Para os que não crer, não aceita como palavra de Deus, ela não deixa de ser palavra de Deus. Ela será palavra de juízo, porque Jesus Cristo disse claramente: se alguém ouvir as minhas palavras e não as aceitar, e não crer em mim, eu não o julgarei, mas a palavra que eu tenho pregado, ela há de julgar vocês no último dia. A lei do país, do nosso país, ou de qualquer país, a constituição de alguma nação, a lei de alguma nação, vale para quem aceita, não é verdade? Vale para quem concorda,
Com ela ou não. Porque os que aceitam vão viver em paz, tranquilo. Os que não aceitam vão sofrer as consequências. Ah, não aceita a Constituição, aceita não? Vai ver o que vai acontecer. Por isso que se a Constituição do nosso país, a lei do nosso país, que já contraria realmente o princípio bíblico, abertamente, casamento de homem com homem, mulher com mulher, totalmente contra a Bíblia. Se eles realmente quiserem proibir que a gente pregue dizendo que isso é errado, então nós vamos realmente se chocar com a lei. Eu não creio, eu não aceito, porque eu creio na palavra, então vou me chocar e vou sofrer as consequências. Vou, como os apóstolos sofreram as consequências lá em Roma, em outras nações, que eles não aceitavam os posicionamentos dos governantes, que queriam barrar as escrituras, que queriam dizer que quem era digno de ser adorado era o Nero, eram os demais imperadores e por aí vai. Agora, a Bíblia, né? A palavra de Deus, qualquer um pode zombar livremente, pode cuspir, rasgar. Será que pode? Não vai ter realmente os homens para defender. Não vai ter as autoridades para... Mas vou dizer, essa palavra aqui, acaba não pensa que pode rasgar e cuspir e esnobar e deixar, porque Deus não se deixa escarnecer. O meu Deus, o Deus da Bíblia, que é o Deus que dizem que é o Deus do ódio, né? De fato é o Deus de ira mesmo. Por você rejeitar as escrituras, a palavra de Deus e tê-lo como mentiroso, você vai ver que ele é um Deus realmente terrível, porque terrível coisa é cair nas mãos desse Deus irado. E você que rejeita a Bíblia, a palavra de Deus, você vai cair nas mãos desse Deus irado. Não tem. Pronto, se você achar que isso é mensagem de ódio, então eu prego a mensagem de ódio. Se essa mensagem é de ódio, se defender a palavra, se crer na palavra e mostrar o que Deus diz, é a mensagem de ódio, pode ser para você, mas eu tenho certeza absoluta que é a mensagem do Cristo amoroso, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não te causa, meu irmão, indignação quando alguém fere a lei de Deus, dessa forma como os homens têm feito hoje? Você não fica irado, não? Você fica rindo, tranquilo, tranquilo mesmo. Alguém que prega, que ensina que não se deve assentar na roda dos escarnecedores, como ensina o Salmo 1, no entanto, se assenta a comungar e a defender ideias, conceitos, ideologias de escarnecedores do Evangelho, talvez não se assente porque não tem oportunidade. Porque se tivesse oportunidade, se assentaria nos seus banquetes, subiria nos seus palanques, estaria nos seus gabinetes, sentado sim, ao lado de escarnecedores. Agora, escarnecedores para nós é só os peões aí das indústrias, né, que estão falando palavrões, esses sim. Ai não, crente. Agora, se tivesse a oportunidade de sentar ao lado de uma autoridade, que é escarnecedor da palavra, que chama Deus de mentiroso, aí você, não, mas ele está fazendo bem para a nossa nação e tal, ele é um homem muito inteligente, ele é muito capaz, então o que importa é a gente pensar no bem social, no bem comum do povo e tal, e fica com aquela conversa mole. São escarnecedores, são zombadores da lei de Deus, por isso que suas ideologias, seus pensamentos, seus conceitos não são compatíveis com os da igreja, e se assenta assim. Se eu levanto bandeira de um escarnecedor, estou comungando com ele. Estou me assentando sim na roda dos escarnecedores. Porque esse escarnecedor abertamente, eu não estou apontando para o escarnecedor que o irmão estava pensando aí não, tá bom? Mas os irmãos sabem que tem um monte aí. E que irmãos levantam a bandeira e defendem como sendo o cara. É escarnecedor sim. E não esconde isso não. É escarnecedor da palavra sim, não esconde isso. Zombam. Eu não estou falando isso para defender uma outra ala que o pastor Leonardo está defendendo. Pastor, me mostra aí a outra aí, pastor, porque realmente se o senhor está falando, se o senhor está certo, então me mostra aí o outro. Não tenho, meu irmão, eu não tenho. Eu tenho a palavra, é Cristo, estou pregando o Evangelho. Eu não estou defendendo aqui posição ou querendo que alguém me siga para um direcionamento de alguém que foi levantado como sendo... Não tem. Se um dessas autoridades, que se diz autoridades evangélicas, se levantasse, eu dizia, meu irmão, não levanta essa bandeira, pelo amor de Deus. Se Silas Malafaia, vou logo dizer o nome de um aqui, para poder ficar mais claro, levantasse a bandeira, eu vou ser presidente, governador, meu irmão, pelo amor de Deus, não levanta essa bandeira, não entra nessa confusão, não entra nesse engodo,
A igreja é independente, meu irmão. Mas quando você sim entra nessa conversa, nesse papo, você está se assentando sim. E é difícil separar essa de cidadão terreno com cidadão do rei. É difícil. É difícil você desmembrar uma pessoa do corpo da igreja. É difícil. É difícil você se desmembrar do corpo da igreja para poder exercer na mesma proporção que o mundo exerce a sua cidadania. É complicado demais. Para mim é. Se para você é simples, você de repente ser igreja, e de repente ser cidadão, de repente ser igreja, de repente ser cidadão. Para mim não é fácil não. Para mim é uma confusão tremenda. Eu sou cidadão da minha pátria celestial, pelo que eu leio nas Escrituras Sagradas, pelo que é me ensinado. Paulo fala claramente que nós somos cidadãos e nós devemos realmente estar com os nossos olhos voltados para essa pátria e seguindo em frente, nem se desviando para a direita, nem para a esquerda, olhando para Cristo, olhando para a minha pátria, olhando para a minha terra amada, resgatando almas do lado direito, do lado esquerdo, mas no próprio instante que eu fico me posicionando de um lado ou de outro, o que eu vou fazer é, como cidadão, envolver outros cidadãos que pertencem à igreja numa situação de confusão. Porque eu sei que se eu estivesse falando aqui para os cidadãos desta pátria, eu estaria falando para os cidadãos da pátria celestial. E eu sei que entre os cidadãos, irmãos que estão aqui, nem todos pensam igual, nem todos pensam iguais com relação às bandeiras que são levantadas hoje no campo da política, das ideologias. Então quer criar uma confusão? Levanta uma bandeira dentro da igreja. Levanta uma bandeira dentro da igreja. Seja independente, meu irmão. Seja de Cristo, não faça política não. Pregue o evangelho, exerça a sua cidadania, vote. Deixe no comando de Deus. Ore para que as coisas aconteçam dentro do propósito de Deus. A igreja não foi chamada para mudar esse sistema. A igreja não foi chamada para promover a paz dentro desses termos. A igreja já promove a paz, meu irmão. Qual é a situação embaraçosa? Qual é a dificuldade que a igreja traz para o país? Qual é a situação embaraçosa que a igreja traz para a comunidade? O que é que você tem feito com os seus vizinhos? No seu trabalho, você promove ou não promove a paz? Se você não está promovendo a paz com um viver santo, piedoso, misericordioso, então alguma coisa está errada. Então você não precisa agora fazer aliança, você não precisa entrar no mesmo jogo, no mesmo barco que o mundo está indo, para poder ser um promotor da paz. Você é um promotor da paz de Cristo. Porque, meus irmãos, não tem como pensar biblicamente, não tem como agir dentro desse princípio bíblico, por mais benquisto que eu seja daquele meio ali, se eu for falar realmente o evangelho, vou ser escarnecido por eles, eles vão rir de mim. O irmão Antônio de Castro, uma autoridade, auditor fiscal lá na Receita Federal, né, quando estava na ativa lá, muitos queriam escarnecer dele, mas ele nunca se deixou ser escarnecido, porque nunca se assentou de fato na roda lá, sempre pregou o evangelho e sempre denunciou os pecados que a sua alma piedosa contemplava ali dentro. Não tinha ambições para crescer em nenhum posto a mais, a não ser na cadeira ao lado de Cristo. E assim em qualquer outra área da vida. Este é o mundo de valores invertidos que vivemos. A igreja não é bem-vinda neste meio. Não vos enganeis, vigiai, disse o Senhor Jesus aqui. O diabo quer virar o jogo, mudar as profecias, enganar os eleitos, se fosse possível. Como não é possível, ele cria esta confusão de ideologia sem fim. E aí, meus irmãos, para completar a confusão, não achando o suficiente, não se conformando, aqueles que são da igreja, não se conformando aí com as teologias tradicionais, conceituadas como a teologia bíblica e a teologia sistemática das doutrinas bíblicas, criou aí agora teologias infindáveis. É a teologia inclusiva, é a teologia social,
É a teologia livre, é a teologia negra, é a teologia da prosperidade, é a teologia da libertação, é a teologia LGBT mais e alguma coisa. Tudo leva o nome de teologia hoje. Deus está irado. Deus está indignado com tudo isso. Mas me parece, meus irmãos, que isto não tem causado indignação no seu povo. Alguns têm aderido a estas teologias enganosas, que têm como propósito desfocar a igreja da teologia bíblica. E quando eu falo da teologia bíblica, eu falo da teologia literal. Ou seja, daquilo que está escrito. E como disse pela manhã, não sou bobo para interpretar a Bíblia toda literalmente, porque Deus nos deu o Espírito Santo para saber que nem sempre é preciso eu arrancar a mão para entrar no céu, mas parece que em alguns momentos é preciso mesmo, porque Ele diz que é melhor entrar no céu faltando uma mão do que tendo as duas e ir para o inferno. E tem situações que negar um estilo de vida talvez seja mais difícil do que realmente amputar mesmo um olho, uma mão. E quantos não têm realmente tido seus olhos amputados, suas pernas amputadas e até a sua vida ceifada, porque decidiram não sair da cadeira ao lado dos escarnecedores? O seu povo parece estar muito mais indignado com as questões sociais, com o resultado da política. Para que esse desperdício com a igreja, pastor? Poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres, lembram, né? Piedade de Judas em detrimento do cuidado por Jesus, expressado pela mulher que fez o que pôde fazer. Usa o nome de Deus para tudo. O objetivo é envolver a igreja de Cristo no embaraço. Agora, quando pregamos o Santo Evangelho na essência cristalina, não comungando, não concordando com estas heresias que usam e abusam do nome de Deus, somos taxados de intolerantes, homofóbicos, misóginos, e faltam-nos palavras para as classificações que fazem de nós quando defendemos o que a Bíblia referencia como sendo justo, correto. Não coloque sua cadeira ao lado dos escarnecedores. Eles zombam de ti. Eles zombam do teu Deus, eles zombam das Escrituras. Enquanto isso, se percebe um crescente esfriamento na vida da igreja concernente às doutrinas escatológicas, volta de Cristo. A igreja ainda prega sobre isso lá, pastor? Cristológica, eclesiológica, querendo tirar o foco da missão. Mas a Bíblia diz, irmãos, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter morte. Mas o homem, ao invés de se voltar para Deus, se volta contra a palavra de Deus. E é claro que eu sei que quando Deus emite uma profecia, Deus não está dizendo para nós ficarmos de braços cruzados, como que dizendo, é assim mesmo, irmão, vai acontecer. Não. A igreja primitiva cometeu uma falha lá no princípio, crendo piedosamente que Cristo ia voltar e cruzar os braços. Venderam tudo que tinha, talvez distribuído para os pobres da igreja mesmo. Pastor, já que Jesus vai voltar, vamos vender o que nós temos, vamos dar aos pobres, vamos comer aqui, vamos morar na igreja. A igreja cometeu essa falha e Deus permitiu. Nós precisamos ter discernimento espiritual, meu irmão. Quando a gente prega sobre as profecias, sobre a volta de Jesus, eu não estou colocando você no banco da acomodação. Eu não estou ensinando você a cruzar os braços, a desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Eu estou dizendo para você, olha, que o teu projeto, saiba, ele pode ser interrompido a qualquer momento. O teu sonho pode ser interrompido a qualquer momento. A tua esperança pode ser interrompida a qualquer momento. Então, onde é que ela está? Onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Onde está a sua fé? O que você espera acontecer amanhã? O que é que mais anseia a sua alma? É a volta de Cristo? É cumprir-se a vontade de Deus? Ou a satisfação dos seus desejos? Eu posso lutar, não para mudar, mas para me fortalecer, para ser resistente e não blasfemar, como vai acontecer com alguns. Então, se nós estamos diante de sinais
visíveis, eu não vou lutar para mudar o sinal coisa nenhuma. Eu oro a Deus, Senhor, meu Pai, está tendo alguma dificuldadezinha assim, como é que é, Senhor? Nós vamos voltar, é para voltar, o que é que eu tenho que falar, como é que nós vamos enfrentar? Senhor, segura isso, se o Senhor quiser estender mais, arrocha aí, pode tocar em todo mundo se o Senhor quiser, fica à vontade. Agora, quebrando nossos corações para nós nos voltarmos para Ti, Senhor, toca na minha família. Toda semana nós temos alguém amado, né, que está internado, ali sofrendo, e a gente vê que alguns, né, a minha irmã está angustiada, o Jacó foi transferido do Frotinha para o outro Frotinha do Messejana, e naquela preocupação, a gente tentando ali, né, mostrando, mas a palavra é, confia no Senhor, vai dar certo, vai, se Deus levar, Deus vai levar. Eu não estou falando isso com insensibilidade não, irmão, pode acontecer com qualquer um de nós. Temos que confiar em Deus, temos que ter a nossa esperança em Deus. Eu sou muito emotivo, mas eu não me emociono com essas coisas de esperança do mundo, não. A vacina pode chegar hoje para mim, eu não derrubo uma lágrima. Vamos vacinar se ela chegasse hoje, mas eu, glória a Deus, vacina, venha vacina, não, boa, tranquilo, minha esperança não está nela, não. Eu posso pegar, vacinar hoje e amanhã morrer. Não está mesmo, e não estou criticando quem coloca a esperança na vacina, e não sou negacionista da vacina não, eu sei da eficácia das vacinas em toda a história da humanidade, e sei que é Deus, o nosso Deus, que providencia, mas eu glorifico a Deus. Na hora que você for tomar a vacina, você der um glória a Deus, agora se você exaltar a ciência, você exaltar aquele momento, para mim, não tem minha aprovação. Glória a Deus, Deus, tu providenciaste, louvado seja o teu nome, Jesus. Muitos vão chamar você de doido lá. Se você enaltecesse realmente a linha lá, você realmente ia ser aquela pessoa, você vê que está focado as câmeras lá para a pessoa chorando, se emocionando. Para quê? Para poder sensibilizar as pessoas a colocar a confiança, a esperança naquilo que não traz esperança. O fim será catastrófico, como a pequena amostra que estamos vendo e ninguém quer enxergar. Porque só apelam e só vê esperança na ciência, na política, nos grandes gênios da humanidade, mas se fossem Deus, se fossem Jesus, se voltariam para a Bíblia e se converteriam dos seus maus caminhos, que seria a única solução. Porque Deus mostrou para o seu povo lá em 2 Crônicos 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, largar os seus maus caminhos, eu olharei do céu, meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, mas o povo não está se voltando para Deus, volta o seu olhar para as estruturas terrenas, para as construções, para o conhecimento humano. Sabe, irmãos, não tenho nenhum prazer de estar falando isso aqui, prazer no sentido de ser do contra. Jeremias até quis não falar aquilo, mensagem chata aquela de Jeremias, pensa, todo tempo falando que o povo ia sofrer, que o povo ia para o cativeiro, e o povo contra, e Jeremias chorando. Jeremias disse, não, Senhor, eu preciso cair na graça do povo, eu preciso agradar o povo, eu preciso falar um pouco do que o povo quer ouvir, o povo está cansado de ouvir sobre esse alerta, sobre esse sinal. Por isso Jesus disse, e eu vou ler aqui em Mateus 24, versículo 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, queridos, os dias anteriores ao dilúvio, havia uma pregação, havia um ensinamento, havia uma advertência, mas o povo não estava nem aí. Eles não queriam se voltar para Deus, buscavam socorro, esperança em tudo, menos na palavra pregada por Noé. E quando o sinal começou a acontecer, e que certamente deve ter começado como algo natural, trovejando,
relampeando, ventando, escurecendo. Eles se voltaram para Deus? Não. Continuaram a tentar salvar suas vidas, a confiar nos seus inventos, nas suas construções, nos montes mais altos que eles pudessem correr. E esses montes, essas construções representam tudo isso que de uma forma moderna, tecnológica, nós contemplamos hoje, em que muitos estão depositando a sua esperança e a sua confiança de um novo amanhã, de um novo normal. E que sabe, irmãos, eu quero. A gente, à medida que vai passando o tempo, a gente fica desejoso, né? Puxa, Senhor, eu queria realmente voltar um pouquinho ao normal e tal. Mas eu falo isso, irmãos, seriamente, com muita tranquilidade diante de Deus, não pedindo, não desesperado, porque a minha pátria não é aqui, minha diversão não é o shopping, não são praia, minha alegria não está aqui. Nossa alegria não deve estar aqui. Se estiver aqui, realmente deve estar sendo... Alguém fala comigo, pastor, está difícil? Está, meu irmão, está difícil. Difícil, sim, né? Mas não tão difícil. Não tão desesperador, porque minha paixão, meu prazer não era estar andando para shopping. Está difícil porque a gente não está tendo nossa comunhão como tinha antes. Está na igreja. Pronto, é isso, irmão, está difícil, por isso, só por isso. Não está difícil para mim porque eu não posso estar no shopping, porque eu não posso ir para a praia. Para mim é indiferente isso aí. Está andando, vagueando, indo para o bosque. Para mim, indiferente. Está difícil porque a gente sabe que alguma coisa está acontecendo muito além do entendimento humano. E aí a gente fica naquela preocupação e começa a ver os noticiários, começa a ver o que as pessoas estão interpretando e a gente fica angustiado. A gente fica triste pela visão, pela falta de reação, de mudanças, de pessoas da família que passou a encarar isso, digamos, como uma coisa normal, natural e tal, vai passar, vai dar certo. Você passa agora nas ruas, né? Vai dar certo. Hashtag, né? Hashtag, sei lá o que é isso, hashtag, né? Vai dar certo. Aí eu olho e digo, vai dar certo. Não sei em que sentido você está dizendo, mas vai dar certo sim. Eles não voltaram para Deus, continuaram a buscar o seu socorro somente quando não tinha mais salvação, quando todos os seus recursos se esgotaram, quando a ciência da época não foi capaz, a construção ou os monumentos que eles tinham para proteger da água não foi capaz, enfim, tudo que eles puderam buscar para não crer naquela mensagem que eles rejeitavam, eles fizeram. Mas aí, meu querido, quando chega o momento mesmo crucial, só que esse momento crucial não tem mais chance. Ninguém mais entrou naquela arca. E hoje, estão se voltando? Não. Aparentemente ainda há um controle da situação, não é verdade? Os ídolos continuam sendo a sua esperança, corre para o Egito, para os laboratórios, para a lua, para os astros, para as cartas, para os tarôs, apelam para as rezas, para as orações, porque sinceramente, irmãos, olha, as rezas e as orações em si mesmas, são meios dos homens escaparem do próprio Deus. As rezas e orações em si mesmos, são meios humanos, dos homens se escaparem de Deus. Pode um negócio desse? Usam aquilo que é legítimo, aquilo que é ensinado pela palavra, de que é a forma de nós encontrarmos conforto, consolo, perseverança, fé, que é a forma de nós concordarmos com Deus, de nós crermos e aceitar o que as Escrituras... Eles usam como um meio semelhante à ciência, semelhante aos monumentos humanos, ou seja, vamos fazer correntes. E aí não importa quem faz parte dessa corrente, não importa, junta todo mundo aí. E aí nessa hora, meu irmão, mesmo negando Bíblia, negando os princípios que nós cremos, olha, o pastor ora por mim, o pastor reza por mim, e fulano e tal, eu quero ser curado. Eu quero sair dessa. É o que querem. Eu posso, querido, não ser a voz mais sábia, mais diplomática, mais persuasiva, suave e meiga que alguns querem ouvir, mas tenho orado e desejado ser
a necessária para os que querem serem despertados pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O fim será como está profetizado. Não porque o pastor Leonardo está dizendo, quem é o pastor Leonardo? O fim será como está profetizado porque Jesus disse, porque está nas Escrituras. Agora, como será para você? Aí é outra coisa. Para mim, já estou certo, porque eu já fiz aliança com o Senhor e ela será assegurada pelo Estatuto da Verdade e as Escrituras Sagradas. O mundo não aguenta muita pressão, o mundo tem como alicerce as areias das negociações, das vantagens, e há muito mundo dentro da igreja. Eles farão qualquer negócio para escaparem do perigo visível aos seus olhos. Não é nenhum problema para o mundo as alianças feitas com quem quer que seja para tentarem salvar suas próprias vidas. O Israel político, social fez aliança com o Egito, com a Síria, com tantas outras nações, para poder realmente se ver livre da espada, porque eram fiéis a Deus. Mas o remanescente de Israel sempre permaneceu fiel. E você, amada igreja do Senhor, está pronta para permanecer fiel? Os versículos 26 ao 28 do nosso texto nos diz: homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Redenção aqui, queridos, é resultado de uma batalha espinhosa, não é resultado de ser poupado de um sofrimento físico, não é resultado de um triunfalismo diante de uma situação de guerra, de conflito, mas de ter enfrentado a dor e a morte e permanecido fiel ao Senhor. Este é o motivo da exultação, este é o motivo de olhar para cima, porque chegou a vossa redenção, vocês resistiram até o sangue. É o que vai acontecer no final com os que estiverem vivos por ocasião da manifestação do anticristo, da besta que subirá no poder e que procurará destruir a igreja, impondo medo e os pressionando com seus sinais miraculosos a negarem a Cristo. Isto já está acontecendo, irmãos. Não espere acontecer dentro da sua imaginação ou formatação teológica fantasiosa, como se Deus estivesse a serviço da nossa formatação, das nossas crenças e superstição. O mundo jaz no maligno. Só o mundo não sabe, mas você deve saber. O tempo é sempre hoje, agora. Os que vencerem agora vencerão sempre. Os que se renderem agora aos prazeres, aos valores distorcidos, às ideologias, os que negam as profecias, os que largam o santo evangelho da salvação para se dedicarem a causas menos importantes, ficarão. Mas quanto aos fiéis, sabe o que vai acontecer? Você vai vencer, mas de um modo, talvez, não do modo que você deseje, que você espere, que você esteja preparado, mas você vai vencer. Por quê? Porque o modo da vitória pode custar a sua própria vida, e ninguém gostaria que fosse assim. Mas como ir ao encontro de Cristo? Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, como você vai vencer? Apocalipse capítulo 13, versículo 7 ao 9 diz: também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, aos crentes, e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Agora veja capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos exércitos e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos
e fiéis. Amém? Vai ter um momento em que os crentes vão vencer perdendo suas vidas, porque não negarão a Cristo. Porque os que não têm o selo de Deus vão adorar o anticristo, vão adorar as doutrinas do opositor de Cristo, mas os cristãos, os crentes que estiverem naquela ocasião, eles vão vencer, porque eles vão permanecer fiéis e vão ser mortos. Mas na ocasião em que Cristo se manifestar literalmente, com o sopro da sua boca, os fiéis vencerão juntamente com ele, não serão atingidos, porque vencerá o Cordeiro e os fiéis que estiverem com eles. Mas antes dessa manifestação física, visível de Cristo para a igreja, para levar nós, igreja do Senhor, precisamos estarmos preparados para não negar o seu santo nome. Os que venceram a este mundo presente, os que passaram pelo que haveremos de ver neste mundo, com os olhos voltados para o alto, eles verão o Filho de Deus vindo nas nuvens, como diz o versículo 27, com poder e grande glória. A palavra de Jesus para os seus aqui, nesta ocasião foi, quando estas coisas, que coisas? Guerra, rumores, pestes, terremotos, sinais espantosos no céu estiverem acontecendo, olhai para cima, ergam a vossa cabeça. É tempo, igreja, de erguer a cabeça. E cabeça erguida aqui, não é sinal de orgulho, nem de paz presente, mas de guerra, de serrote. Olhe para o alto, para que os seus olhos não vejam o que vai acontecer agora. Olhe para o alto, porque se você olhar para os lados, se você olhar para as oportunidades, você pode negar a Cristo. Se você olhar para a possibilidade de ter, e esse ter resultar em você salvar a sua pele, você pode negar a Cristo. Então, olhe para o alto. E se você olhar para o alto, você vai ver a glória de Deus. Sempre que voltamos o nosso olhar para os acontecimentos que podem ferir a nossa pele, somos tentados a ter peninha de nós. Olhe para o alto, não fique nas campinas. A figueira já nos deu muitos sinais de alertas, Israel, né? E as demais árvores, como o texto sagrado nos fala. Mas o olhar primeiro é para a figueira, ela é o sinal, como diz aqui, olhai para a figueira e para as demais árvores. Essa figueira, nós já sabemos, já floresceu, já esteve quase morta, quase foi extinta da terra. Na verdade, este tempo foi o desejo de outras árvores. Muitas outras árvores se levantaram querendo matar a figueira, querendo sufocar a figueira, mas não há quem possa matar a figueira, porque a figueira é a árvore de Deus, que Deus levantou para ser sinal para as nações, Israel. O diabo tem tentado, meus irmãos, impedir sem sucesso o cumprimento das profecias. Israel, as nações têm chegado ao seu apogeu, ao ápice dos grandes inventos tecnológicos, científicos, sociais, mas me parece que não o suficiente para dizerem, vencemos, acabamos com a dor humana, com as guerras, com as doenças, com as pandemias. Não alcançaram e não vão alcançar. Mas essa é a busca, esse é o grande intento e invento da humanidade. É buscar a cura para todas as doenças e pestilências. Esse é o grande desejo do homem, o que é impossível, porque tudo que há de desordem no mundo é resultado do pecado, da desobediência à palavra de Deus, e os homens continuam na mesma pegada desenfreada, pecando. Então o vírus é resultado do pecado, e para que o vírus fosse eliminado, o pecado teria que ser realmente confessado, o homem teria que se voltar para Deus. Então há um vírus, há um embrião, há uma matriz que dá origem a todos os vírus. Está na alma do homem. O pecado. Os cientistas sérios são obrigados a admitir que pior coisa esteja mesmo por vir. Como pandemias mais catastróficas do que as já vistas e aqui estamos experimentando. A prova está aqui, você faz uma comparaçãozinha simples, né, com a pandemia de 2020 com a pandemia de 2021. Você já vê o que eles chamam de variante, de cepa, de mudança, enfim, você já viu, já dá para sentir. Então,
é uma fortalecendo a outra, e o desespero batendo, placas tectônicas se chocando no fundo dos mares, está previsto, causando terríveis maremotos e tsunamis imprevisíveis, como aquele que aconteceu alguns anos atrás, 2011, né? Lá no Japão. Os cientistas da NASA prevê com muita preocupação a aproximação de planetas e de possíveis colisões, que seria imprevisível e catastrófico o seu resultado. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, prevê, e assim será como está escrito. Conforme está em Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Essa é a profecia para o mundo. Esta é a profecia bíblica antes da fundação do mundo. Estava na economia de Deus. E os cientistas, os astrônomos, os físicos, com muito estudo, com muita busca, prevê todos esses possíveis acontecimentos, só que eles estendem para um tempo tão distante, né? Sei quantos mil anos vai acontecer isso, as placas tectônicas, os planetas, os asteroides, não sei o que, vai se deslocar, mas nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, mas há uma possibilidade. Essa possibilidade que eles colocam, remota, é 100% certo, biblicamente. Mas eles colocam uma possibilidade muito distante, mas não negam a possibilidade. E só a possibilidade revela as profecias bíblicas, porque eles não vão confirmar biblicamente, mas há os profetas de Deus para confirmar para os que creem. Agora, quando isso acontecer, vem a promessa: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros das estrebarias. 2 Pedro 3,10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A palavra nos previne, os sinais nos alertam, mas ninguém sabe a hora, o momento que vai acontecer. Por isso que nem eles conseguem 100%, mesmo com toda a busca, mas eles foram permitidos por Deus a saberem que algo vai acontecer, no qual os céus passarão com grande estrondo. Aquilo que nós falamos, vai ter um choque, algo vai acontecer na ordenança de Deus, que vai causar um grande estrondo na terra e no céu. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então não há profundidade da terra onde alguém queira construir lá suas mansões, suas moradas subterrâneas que vá se proteger. Não há morada na lua que possa impedir deste homem ser atingido pelo que vai acontecer, porque o estrondo de Deus alcançará todos os planetas, todos serão abalados. E o homem estuda isso com uma confiança tão grande, de que vai realmente encontrar esse lugar de refúgio na lua. Os poderes do céu serão abalados de alguma maneira, e depois, como consequência disso, algo acontecerá na terra. Este fato astronômico será observável na Terra por astrônomos físicos e outros. E este fato astronômico permitirá que os especialistas da Terra entendam a tragédia que virá. E quando virá? Quanto tempo teremos antes de sermos atingidos por seus efeitos? Semana, dias, horas? Esteja preparado, acautelai-vos. Foi o que o Senhor Jesus falou. E encerramos, meus irmãos, esta palavra, com esta palavra de advertência do Senhor Jesus. Vigiai em todo o tempo, orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quem é digno de estar em pé diante do Filho do Homem? Você é digno? Se você foi alcançado pela graça de Cristo, você é digno. Seja fiel, persevere até o fim. Seja para o momento da sua morte, ou seja para o dia da volta do Senhor. O que acontecer primeiro, certamente será lucro, será glorioso e vitorioso para aqueles que crê e permanecem fiel. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã,
e desejo e orarei para que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus nos dê uma semana de paz, que Deus nos dê uma semana conforme a sua vontade, que não sabemos se vamos chorar ou se vamos sorrir. Ore para que Deus te dê força, para que Deus te dê perseverança. Ore para ser fiel. Ore para você ser fiel a Deus. E com certeza, a alegria que tiver que vir, vai vir. O choro que tiver que vir, vai vir. Deus vai consolar. Deus vai confortar. Você pode suportar sim. Você pode aguentar. Aguenta, irmão. Vamos perseverar, vamos aguentar. Vamos ser fiéis ao Senhor. Então vamos orar para que a vontade de Deus seja cumprida em nós. Mais uma vez, reitero, não estou pedindo para você cruzar as mãos, não. Lute, se defenda, guerreie, mas firmado na palavra. Não negue o Evangelho, não procure salvar a sua própria vida, em detrimento do Evangelho, da verdade. Se posicione biblicamente, haja biblicamente. Seja fiel a Cristo, custe o que custar. Senhor Deus, nosso amado Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por este culto, por este momento precioso na Tua casa santa de oração. E agora, Pai Santo, te rogamos que nos dê uma noite abençoada na Tua santa presença e conforme a Tua vontade. Tua igreja tem orado pelos nossos irmãos que têm se encontrado enfermos. Nós te louvamos por aqueles que o Senhor já tirou dos hospitais, por aqueles que o Senhor aprove levar para junto de Ti. Sei que o Senhor está consolando e confortando a família. É muito duro, realmente o Senhor sabe, por isso que o Senhor se coloca ao lado, o Senhor geme conosco nessa luta, nessa guerra. Mas, meu Pai, nós queremos estar dentro da Tua vontade, que o Senhor nos dê força, que o Senhor dê consolo, dê conforto à família que tiver que enfrentar o luto esta semana, que o Senhor lhe dê graça, Pai. E rogamos a Ti, Pai, que cure segundo a Tua vontade. Sabemos que o Senhor querendo, não há nada que impeça, não há doença, não há Covid, não há câncer, nada. Que os Teus propósitos se cumpram, Pai. Mas, ó Deus, olha para nós. Tenha misericórdia, tenha compaixão e seja conosco, Pai. Nos ajuda. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.